Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte, jogo aberto, com o Renata Fã comentando tudo sobre o jogo que o Flamengo acabou perdendo pro Lanús, né? E a pressão da torcida tá muito pesada, né? Já tá pedindo aí a demissão de Felipe Luiz e quem sabe aí a chegada de Jorge Jesus, né? Você aceitaria Jorge Jesus de volta? Vamos ver aí a matéria desse jogo. Então, galera, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo não tá proibido vencer, pelo contrário, hein? Um jogo muito tímido, muito diferente daquele Flamengo do ano passado, mais uma atuação abaixo do nível que a equipe pode apresentar. E o Lanús teve que fazer 3 para valer 1-0, venceu o primeiro jogo. Agora tem a volta no Maracanã. Um resultado frustrante, assim como o desempenho dentro de campo. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando sempre na viagem da bola. E incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Foi apenas um chute no alvo em mais de 90 minutos com a bola rolando. Cebolinha assistiu à defesa de Losada na melhor chance do primeiro tempo. Quem travou um duelo particular com Rossi em Buenos Aires foi Rodrigo Castilho. O cartão de visitas foi logo aos 9 minutos e com rede balançando, mas não valeu, o atacante estava impedido. Antes do intervalo, Castilho voltou a perturbar o goleiro argentino, mas sem muito perigo. Felipe Luiz até conseguiu melhorar o time com a entrada de Pedro no segundo tempo, mas pouco surtiu efeito nas finalizações. Eu acredito que sim, pode jogar Arrasca e Pedro juntos, poderiam ter jogados, mas não acredito que os dois estejam na melhor forma física para poder jogar um jogo desse físico como eu esperava que fosse hoje. Por isso eu optei por essa variação no nosso sistema e com as trocas tentar ajustar com a entrada do Pedro depois. Os donos da casa equilibraram o jogo e dominaram as ações ofensivas. Até que aos 24 minutos, a rede balançou de novo. Após cobrança de escanteio, o Lanús ficou com a sobra e Castilho desviou o chute no meio do caminho para mandar a bola pro gol. Mas novamente não valeu. A arbitragem pegou outro impedimento no lance. Até que na terceira oportunidade, o gol enfim foi validado. Dessa vez, o atacante se posicionou no meio da zaga rubro-negra para, de cabeça, abrir o placar, 1-0. E os argentinos ainda tiveram a chance de ampliar. Sepúlveda encobriu Rossi, que foi salvo pelo travessão. Com a bola, realmente não tivemos finos, né? Com a bola, o campo estava seco, fazia muito vento. Tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, porque nunca estivemos confortáveis com a bola no pé. Resultado ruim que obriga o Flamengo a vencer com 2 gols de vantagem, aqui no Rio de Janeiro, se quiser ser campeão no tempo regulamentar. Uma vitória simples leva a decisão para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis. Então, não tenho nenhuma dúvida que vai ser complicado, mas eu creio que podemos reverter a la vuelta. Estou totalmente convencido que podemos hacerlo e assim vamos a transmitir aos jogadores. Só que em meio à fase complicada, antes de entrar em campo, pelo título da Recopa na próxima quinta-feira, o rubro-negro ainda tem compromisso pelo Campeonato Carioca neste domingo, quando enfrenta o Madureira pelo primeiro jogo das semifinais. Falta ainda muito, um jogo em casa e é isso aí, tentar fazer um melhor jogo no Maracanã e só pedir para o torcedor apoiar, porque vamos precisar deles também. Bom, vamos começar falando do jogo. Atitude do Flamengo muito diferente daquele Flamengo propositivo, insinuante, que joga com entrosamento, um ritmo de jogo que deixa os adversários desconfortáveis. Nada disso apareceu. Edu, e não é de hoje, é mais uma partida em que o Flamengo não consegue ter um desempenho que se espera dele, minimamente. Minimamente porque a gente vê os jogadores que o Flamengo tem, são jogadores de muita qualidade. Só que a qualidade, ela só vai prevalecer quando você está bem fisicamente, emocionalmente. E a equipe do Flamengo não está nesse momento, Renata. Você vê
jogadores que o ano passado faziam movimentos, né, de profundidade, de vir receber a bola, que eles não estão fazendo. E isso também acaba refletindo dentro do jogo do Flamengo. E o Flamengo, Renata, teve mais tempo de preparação. O Felipe teve 2 semanas no mínimo para trabalhar, tanto físico como técnico, e esse time não está evoluindo. Então acho que tem que ter uma conversa. O Flamengo ontem deixou muito a desejar, principalmente na questão de agredir o adversário. Ele não conseguiu agredir, e o Lanús fez o jogo dele, fez o jogo da vida dele, que é o quê? Marcar muito bem a equipe do Flamengo e no ataque ali sempre colocando os zagueiros em dificuldade, como aconteceu o gol, e teve 2 gols anulados. Então acho que saiu barato para o Flamengo, mas falando de Flamengo, de qualidade de elenco, o Flamengo tem que render muito mais. Rona, o Madureira, na teoria, que é o próximo adversário no campeonato estadual, não deve oferecer tantos perigos, é o que se espera. Mas o problema é que o Flamengo de 2026, primeiro teve sim essa questão física, acho que era uma desculpa plausível, só que agora já estamos quase no mês de março, já deu tempo de fisicamente um time que se conhece, não é que manteve as mesmas peças, que trouxe um Paquetá, que é teoricamente um jogador diferenciado. Eu realmente não estou entendendo o Flamengo. É difícil de você conseguir analisar essa equipe, por que não rende? Menina Renata, eu vou, assim, pelo que eu vi ontem, escutando também alguns amigos flamenguistas aí que estavam brigando nas redes sociais. Estavam brigando, entre eles. Clima até. pesado. Entre eles até. A verdade é uma só. Esse time do Flamengo não tem fome. Então quem tá jogando contra o Flamengo tá indo com fome, com vontade e tá levando a melhor. Porque o time do Flamengo, nós falamos aqui desde o começo, cada posição tem 2 caras que são fora de série, só que também estão sem fome. Alguém precisa dar um prato para eles ou falar, ó, isso aqui vocês precisam saber o que é isso aqui de novo, vocês precisam ter fome, vocês precisam ter vontade, porque ontem parecia que estava vencendo o jogo mesmo perdendo o jogo. Tomaram 3 gols e tudo bem, nós vamos fazer o nosso. Não, nós vamos fazer, cada um fazer do nosso. Né? Quer dizer, não, tá errado. O Flamengo, se não voltar a ser um time coletivo forte, buscar, ter ambição dentro da partida, querer fazer o gol, querer se aproximar do companheiro, finalizar. Não, tá todo mundo correndo como se fosse robozinho. E depois, eu vou falar até mais uma besteira aqui, mas levantem para vocês verem se não vai fazer a diferença. A chegada do Paquetá, depois que gastaram uma baita de uma grana nesse menino, os caras falaram, deixa ele resolver aí. Ele resolve, ele vai resolver. E quando tiver essa mentalidade aí, vocês não vão ganhar nada mesmo. Porque parece um bando de jogadores correndo por correr, sem ambição. O Flamengo é isso, é um time sem ambição. É isso. Cicinho, tem um detalhe, coletivamente muito mal e individualmente também. Jogadores que são protagonistas, como o Arrascaeta, o Carrascal vinha numa fase muito boa no ano passado, o Pedro, cadê aquele Pedro que a gente pedia na seleção brasileira? Os laterais, os defensores, tá tudo estranho no Flamengo. Exatamente. E o que chamava a atenção no Flamengo era exatamente essa diversidade de jogadas, de movimentações, jogadores decidindo o jogo. Até os próprios zagueiros apareciam de surpresa, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Entra exatamente naquela linha que o Ronaldo falou, da fome. E que o Edu também citou muito bem, que é o quê? Essa questão da vontade. Só no talento não vai ganhar. O futebol não se ganha mais só com o talento. E a gente vê os adversários olhando para o Flamengo e vê o quê? Uma possibilidade hoje de você se consagrar. Então o Madureira vai entrar dentro de campo assim. Olha, vamos pegar o Flamengo que hoje não vive um bom momento, os caras não estão jogando bem, ainda não tem uma equipe titular. Nós estamos falando aí, vendo o treinador falar de... os jogadores ainda não estão em ritmo. Nós estamos no final de fevereiro, desde janeiro estão jogando. Os caras vão entrar em ritmo quando? Quando parar para a Copa do Mundo? Então, assim, o Felipe tem muitas peças nas mãos e os jogadores não estão correspondendo. Ele está tentando buscar o melhor e não está encontrando exatamente pelo baixo rendimento dos jogadores. Então, cabe aos jogadores repensar aí na maneira na qual está jogando, porque os adversários não estão respeitando mais o Flamengo. Foi-se a época que entrava e falava, perdendo de 1-0, eu assino aqui embaixo, já está valendo. Hoje não. Hoje os adversários veem possibilidade de ganhar do Flamengo e com tranquilidade pelo que o Flamengo vem apresentando. E além de ter que reorganizar a rota do time, o Felipe Luiz, eu fico pensando, não deve ser fácil dar uma coletiva depois de cada derrota do Flamengo. E ontem, na coletiva, depois de perder esse jogo para o Lanús, ele acabou comentando o caso do Vinícius Júnior e deu uma declaração que não pegou bem, não.
Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Quando ele usa a expressão caso isolado é que pega, não é? Isso já está repercutindo, não foi legal não essa fala. Claro que ele ficou muito tempo no Atlético de Madrid, que tem vários argentinos, não é? E não dá para generalizar. Mas o que aconteceu com o Vini não é um caso isolado, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez. Então, a gente sabe que essa história vem se repetindo há muito tempo e até por ele conhecer a situação lá na Espanha, já deve ter visto alguns casos parecidos. Eu imaginava que ele teria um outro posicionamento público, Edu. Ainda mais sendo brasileiro também. Acho que defendendo um co-irmão, né? Porque a gente sabe que independente também e um cara que é ídolo do Flamengo também. Mas a gente tem que defender o certo, o correto. E o cara cometeu um erro e tem que se pagar por isso. Então, para mim também essa frase assim, caso isolado, não pegou realmente bem, principalmente para um ex-atleta vitorioso e que está começando uma carreira muito promissora como técnico, porque tem muita condição para isso. Você falar um negócio desse, de repente ele possa estar repensando hoje, pô, realmente eu falei besteira e pedir desculpa do que ele falou. É por aí, Rona? Ele quis fazer média com os argentinos, mas é crime, velho. Felipe, é crime. Vai fazer o quê, irmão? Vai passar pano pros caras? Você gosta dos argentinos? Parabéns. Gosta dos italianos? Parabéns. Você gosta do capeta? Parabéns. Porque é o seguinte, irmão, é crime. É crime. E o que fizeram com o Vini é crime. Você tem que separar as coisas, irmão. Tudo bem que você perde o jogo, você não consegue montar seu time, sua cabeça tá no não sei aonde. Irmão, é crime. Racismo é crime. Pô, tem que explicar, tem que desenhar. Bom, vamos falar. Jogar a bola para você. Enfim, o que tem faltado ao Flamengo este ano e mais especificamente ontem? Você dá para dizer que o modo banana, que foi a expressão que você criou, está ativado? Ou também tem muitas outras coisas? Eu acho que tem um pouco disso, né? Um jogo como o de ontem, você vê um time que não compete. Não compete, eu quero dizer, não marca tão forte, não ganha uma segunda bola, e o adversário compete muito, né? Era muito evidente, todo mundo sabe disso. Só uma pessoa muito desinformada para imaginar que um time não brasileiro, digamos assim, né? Que não seja brasileiro, jogando um mata-mata internacional que vale uma taça, fosse ele argentino, a Colômbia, Paraguai, Chile, Uruguai, enfim, não vai encarar como algo muito importante. O Lanús encara como muito importante, como o Racing encarou ano passado, por exemplo, como o Del Valle encarou quando venceu e quando perdeu o Flamengo, como o LDU encarou contra o Fluminense ano retrasado, e por aí vai. E o Flamengo não compete de verdade. O Flamengo ontem chutou uma bola no gol. Então falta postura aos jogadores, falta realmente maior competitividade. Isso não está diretamente ligado a questões táticas e opções do técnico, é uma questão de postura. O Rafael Rabelo, que é um analista tático, né, do YouTube, nas redes sociais, ele observou um detalhe interessante na jogada do gol. Quando a jogada se desenvolve depois da bola perdida pelo De La Cruz e vai ser feito cruzamento, o Léo Pereira não está prestando atenção no Castilho, que é o homem que cabeceia entre ele e o Léo Ortiz. O Ortiz erra o tempo de bola. Ele está gesticulando para alguém lá na frente. O ataque do adversário está sendo construído, total concentração no homem a ser marcado. E ele está com o braço levantado falando alguma coisa para alguém. Uma desconcentração inaceitável. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, está mal o Léo Ortiz. Sendo que foi o segundo gol em poucos jogos que o Flamengo toma com um jogador cabeceando no meio da defesa. O gol do Luciano, que empatou o jogo no Morumbi com o Flamengo, depois o São Paulo virou, também foi assim, cabeceou no meio de dois defensores do Flamengo e fez o gol. Ou seja, a jogada se repete, tipo de jogada que não acontecia no ano passado. Aí entra muito também a questão do treinador, né? E eu acho que o Felipe Luiz, até escrevi isso no meu blog, ele precisa nesse momento de sabedoria e humildade. Humildade para entender que nem tudo que ele acredita no futebol, nem todas as ideias que ele eventualmente venha a ter, nem todas as tais convicções do técnico significam certeza de que vai dar certo. Você pode ter a melhor das intenções, uma ideia aparentemente muito boa e que não vai dar certo. Que não vai dar certo nunca, que não vai dar certo naquela semana, naquele mês, naquele jogo, naquele momento.
enfim, depende de uma série de outras questões. Aí você tem que ter sabedoria para entender isso, identificar e encontrar a solução. E muitas vezes simplificar. Jogar sem centroavante é possível. O São Paulo do Tele Santana, campeão mundial e de tudo mais, não tinha um centroavante, um homem de área. Mas você não pode, de uma hora para outra, resolver jogar sem centroavante. Você vai ter que treinar, preparar, fazer funcionar. E claramente, pelo que vimos ontem, jogar com Carrascal como falso 9, não funcionou. E não custo a crer que do treinamento tenha funcionado. O Flamengo ontem mal tocou na bola dentro da área adversária e uma finalização no alvo do Cebolinha no primeiro tempo. Isso é absolutamente inaceitável. O elenco que o Flamengo tem, com o investimento que possui, que o Flamengo não consiga finalizar a bola no gol do adversário, só uma vez. Aí ele alega gramado, ventou, desconforto dos jogadores, faltou profundidade. Então, qual o jogador de profundidade que ele quer? O Plata? O Michel foi embora, liberado. O Juninho foi embora, liberado. O Lino não pode fazer isso. Foi só porque faltou profundidade. De fato, o time jogou muito pelo meio no primeiro tempo, não conseguiu criar muita coisa. No segundo, piorou muito. Foi razoável na segunda metade do primeiro tempo. Quando aconteceu essa jogada da finalização do Cebolinha, foi razoável porque foi menos ameaçado e ainda tentou alguma coisa. Mas foi uma atuação muito ruim de comportamento, de conduta dos jogadores em campo e o técnico que parece acreditar demais nas tais convicções. Eu sempre digo que essa história de técnico que se agarra às suas convicções, e muita gente repete esse chavão, eu acho extremamente perigoso. Porque o que é a convicção de um técnico? Uma coisa é ele ter um plano, uma ideia, colocar em prática e se não funcionar, ele saber mudar aquilo ali. A outra é você ser teimoso. A convicção muitas vezes vira teimosia. O Diniz é muito um perfil, digamos assim, de técnico que muitas vezes fica ligado a isso, né? E vai com aquilo até o final, mesmo que o barco afunde. O Felipe Luiz tem que tomar cuidado para não seguir esse caminho. Tá? Por isso que eu te falo, humildade para entender que não está funcionando, e sabedoria para identificar os erros. Jogar sem centroavante é um desafio. E aí entra uma outra questão. O Flamengo tem o Pedro voltando de uma questão aí, não foi uma lesão, mas não estava 100%, né, para o jogo contra o Botafogo, foi explicado. Se ele não jogou ontem de saída porque não está na melhor condição, cada vez fica mais inexplicável não ter um outro centroavante. E aí entra uma questão que é absolutamente curiosa, que é o Flamengo quer um centroavante com características específicas. E as características são que ataque o espaço, que pressione a saída de bola, que se movimente mais e por aí vai. Esse jogador, e que faça muitos gols, é um jogador difícil de ser identificado, contratado, que é caro, e tem que convencer para vir ao Brasil. Inclusive o próprio Boto, Zé Boto, que é o diretor, o chefe do Felipe, em tese, deu uma entrevista antes do jogo dizendo isso. E já falou outras vezes. E é fato isso. Encontrar o cara com todos esses predicados e contratar pode ser impossível em dado momento, porque você identifica o jogador e não consegue trazer. Porque o cara não quer sair da Europa, por exemplo. Isso já aconteceu com o Tati Castellanos e com o Beltrán no ano passado, por exemplo. 2 argentinos. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, e se um deles tiver todos esses predicados, e for a exemplo do Plata, mais um atacante alérgico a gols ou com números muito baixos, como hoje é o Beltrán, por exemplo, emprestado pela Fiorentina ao Valência, e que já deve ser devolvido, segundo a imprensa europeia, ao final da temporada. Tem 1 gol, 2 assistências, algo assim, em 21 jogos no Campeonato Espanhol. Então, o que é mais importante, Felipe Luiz? Pressionar, atacar o espaço, ter essas características, que eu compreendo que elas são importantes no modelo de jogo adotado, ou alguém que perturbe o zagueiro adversário, alguém que finalize, alguém que faça gols. Ontem, o Flamengo perdeu, entre outras coisas, porque o atacante, o Rodrigo Castilho, 26 anos, começou na base do River Plate, passou pelo ginásio, alguns times menores na Argentina, até chegar ao Lanús, e era dúvida para o jogo, por uma questão muscular. Ele fez 3 gols. No primeiro, muito impedido. No segundo, ligeiramente impedido. No terceiro, no meio dos zagueiros. Ou seja, o Flamengo perde para um adversário que, antes de pressionar, atacar o espaço e preencher todas essas lacunas na lista de predicados elaborada pelo Flamengo, ou pelo seu técnico, para contratar esse jogador, esse outro 9, além do Pedro, ele faz gols. Ele está na área. Jogar sem esse cara é muito desafiador, exige uma sofisticação muito grande. Se não funciona, não tá dando certo, então vai com o Pedro e aceite um outro atacante. Mas, por outro lado, do que adianta a diretoria contratar um outro 9, como contratou o Juninho, com características que agradam ao Felipe Luiz, ele queria o Juninho, e o Juninho nem era relacionado para muitos jogos. E ao mesmo tempo que o Flamengo pode
sua diretoria, o seu chefe, Renato Boto, o BAP, que é o presidente, pode cobrar, questionar o Felipe, quem vai escalar sempre vai ser ele. A palavra final vai ser dele, tem que ser dele, ninguém tem que interferir na escalação. Então é uma situação delicada. E se ele não tiver sabedoria e humildade, grandes chances de se dar mal, de afundar. Porque sem sabedoria e humildade ele pode começar a resvalar numa certa arrogância, que é um negócio muito perigoso, especialmente para um técnico jovem como ele, que vive hoje o seu momento de maior pressão, desde que virou técnico. Em 2024, ele assumiu, pegou o bonde andando, o time do Tite não vinha bem, ganhou a Copa do Brasil. No ano passado teve a fase ruim durante aquele período, a fase de grupos da Libertadores, mas reagiu. E hoje ele é muito bem pago. Ontem, inclusive, uma pessoa do clube falou para mim exatamente isso, né? Que os técnicos é que tem que solucionar a hora nesses momentos e que por isso eles ganham muito dinheiro. O Felipe queria muito dinheiro, o Flamengo paga agora ele muito mais dinheiro do que antes, então ele tem que fazer jus a essa grana que ele ganha. Como? Fazendo o time funcionar, barrando os jogadores que não estão bem, não escalando pela meritocracia titista, digamos assim, como faz o Tite, porque não tem sentido ter o Danilo e o Vitão recém-contratado e o Ortiz continuar jogando se ele não está bem. Isso não tem cabimento, né? Por que não começar com o Everton Araújo num jogo tão físico como o de ontem, sendo ele o volante mais adequado para isso? E a tentativa frustrada de jogar sem centroavante. Ou seja, ele quis inventar, digamos assim, né, entre aspas, num jogo super importante e que vai ficando ainda mais pesado o de volta nesse cenário dessas circunstâncias. Humildade e sabedoria são as duas palavras que deveriam estar pregadas na parede, assim, bem diante do Felipe Luiz, para ele enxergar toda hora, refletir e tentar mudar isso. Então é isso, galera. Chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? Um pouquinho desse repercussão desse jogo do Flamengo contra o Lanús, né? Onde o Flamengo foi mal, foi muito mal, né? E perdeu esse jogo aí, onde o Flamengo era superior, né? O elenco, né? Muito superior, mas não competiu para vencer esse jogo, né? Tanto que o Lanús fez 3 gols, né? Só um valeu, né? Mas a importância dos 3 gols foi que o Flamengo poderia ter tomado uma goleada, sonora goleada, né? Parece que o time estava desatento, estava devagar, lento, né? E isso foi crucial. E aí a torcida está começando a cobrar Felipe Luiz e surgiu aí, né, nas últimas horas, a questão aí de Jorge Jesus pode voltar para o Mengão? Ele pode pintar, porque ele tá ficando aí sem o contrato, né? O último time que ele tá treinando, né? Parece que não vai renovar com ele, ou ele não vai renovar, e vai ficar livre no mercado. E aí a sombra, mais uma vez, Jorge Jesus volta, né? Será que Felipe Luiz vai continuar? Né? Veremos aí as próximas novelas, porque tá bem complicado. Dê sua opinião aqui, galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.